certeza que não importa o que nós estejamos vivendo hoje, não importam as circunstâncias ruins, não importam as aflições, o nosso mestre prometeu e ele é fiel e não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso mestre prometeu que ele virá um dia nas nuvens ao ressoar da última trombeta, para nos arrebatar deste mundo tenebroso e nos levar para uma viva e santa esperança, um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais desavença, não haverá mais roubo, não haverá mais abuso. Você será arrebatado, meu irmão, das garras do inferno. Satanás não poderá tirar a tua alegria, Satanás não poderá tirar a tua felicidade, porque você estará para sempre ao lado do teu Deus. A esperança do cristão é a vida eterna com o nosso mestre. Aleluia. Quem crê que o Espírito Santo está nesse lugar? Glória a Deus. Quem crê que o Espírito Santo está nesse lugar? Quem crê que Ele vai agir na tua vida nessa noite? Dá um glória a Deus aí. Amém? Diga: Pai, toca-me com tua glória nesta noite, em nome de Jesus. E essa unção, ela vem para transformar a tua história. O que eu estou dizendo não é demagogia, é verdade. A unção de Deus, ela vem para transformar a tua vida. Por quê? Porque a tua vida precisa dessa transformação. As nossas vidas precisam da transformação que o Espírito Santo faz. Às vezes nós vivemos anos e anos e anos, 10, 15, 20 anos na mesmice, na mesma situação, na mesma miséria, sempre ó céus, ó vida, por quê? E nós precisamos de momentos em que Jesus nos encontra e a nossa vida é mudada de cabeça para baixo. E eu quero te dar uma notícia: a unção que nós ministramos, ela serve para isso. Amém? Então, eu sempre digo que igreja tem para tudo que é gosto, né? Que nem restaurante, tem restaurante para tudo que é gosto, para tudo que é tipo de sabor. Igreja também. Se você sair daqui agora e for na Deus é Amor, que tem mais embaixo ali, vai ser outro trabalho. O pastor vai estar pregando de outro jeito, vai ser outra liturgia, vai ser até outra música, vai ser outro tipo de música, outro estilo, outro gênero musical. Se você sair da Deus é Amor, for lá na Assembleia, vai ser outra coisa. Amém? Amém. Até inclusive se você sair dessa quadrangular e ir para outra quadrangular, vai ser outra coisa. O pastor vai pregar de um jeito diferente, vai falar outros assuntos, vai ter outra unção, que não vai ser essa nossa. Nenhuma é melhor que a outra, elas são apenas diferentes. Não estou dizendo que a nossa é melhor que outra, ou que outra é melhor que a nossa, não, nada disso. Eu estou dizendo que são unções diferentes, são ministrações diferentes, que têm objetivos diferentes. E eu estou dizendo para você o que a nossa unção tem por objetivo. Quando eu vim de São Paulo com uma palavra profética de Deus para abrir uma obra no bairro Itararé, quando Deus me enviou para cá, que eu saí da escola preparatória de cadetes do Exército e vim direto para Santa Maria, e logo já entrou a pandemia, e no final do ano nós já abrimos aqui uma obra no bairro lá aqui em cima. Eu vim com uma palavra diretiva de Deus e com a unção também, e essa unção, ela serve para isso que eu estou dizendo para você. Ela tem esse diferencial, ela faz você sentir, experienciar, viver um nível com Deus em que você não está mais com Deus por causa daquilo que Ele pode dar para você. Quem entendeu, diga amém. Mas você está com Deus por aquilo que Ele é, por quem Ele é. Muitos ministérios, muitas igrejas, eles deixam as pessoas dependentes daquilo que Deus pode dar. Então as pessoas ficam com Deus por causa daquilo que Deus pode entregar para elas.
Elas vão à igreja por causa daquilo que Deus pode fazer por elas. Então Deus pode te dar uma casa própria, sim ou não? Pode. Deus tem poder para te dar um carro, tem poder? Tem. Deus tem poder para restaurar a tua saúde, tem poder? Tem poder. Deus tem poder para liberar aquela causa na justiça que você tanto precisa, tem poder? Tem poder. E vai fazer, baseado na tua fé. Nós ministramos isso. Quantas pessoas não receberam aqui milagres nesse propósito que a gente faz na sexta-feira, de oração? Quantas pessoas tivemos aqui agora no último culto, um irmão aqui que ressuscitou da morte para a vida, né? Então, Deus faz milagres no nosso meio, diga aleluia. A diferença é que a nossa unção, ela prega para você que você não tem que estar com Deus por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é para você. E qual que é a diferença, pastor? A diferença é que essas pessoas que frequentam outras igrejas, que só vão na igreja por aquilo que Deus pode dar para elas, número 1, elas estão com Deus por interesse, são interesseiras. Eu pergunto para você, você gostaria de ter um relacionamento em que o teu cônjuge, teu namorado, teu noivo fosse uma pessoa interesseira? Você gostaria de estar num relacionamento que o teu marido, que o teu namorado ou que a tua esposa estivesse com você somente por aquilo que você pode dar para ela, dar para ele? Eu posso dar dinheiro para ela, por isso que ela está comigo. Eu posso dar carinho, afetos para ela, então é por isso que ela está comigo. Ninguém gosta de estar num relacionamento assim, verdade ou mentira? Ninguém gosta de estar num relacionamento de interesses, ou até amizade. O Vitor é meu amigo só por causa que eu ajudo ele financeiramente. Eu vou me sentir usado por ele, pelo Vitor. Vou sentir que a nossa amizade é superficial, é baseada no interesse. Ele está comigo porque ele é um interesseiro, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho fama, porque, né? Então ninguém gosta de estar num relacionamento assim. Deus também não. Você espera que o teu cônjuge, você espera que o teu noivo, que o teu namorado, que o teu amigo, teu melhor amigo, tua melhor amiga, você espera que esta pessoa esteja com você, não por interesse, mas você espera que esta pessoa te ame, não por aquilo que você pode dar para essa pessoa, você espera que esta pessoa te ame por aquilo que você é, sim ou não? Você espera, mulher ou homem que está me ouvindo, que o teu cônjuge ame você por aquilo que você é, ame você como você é isso que você espera dele. Eu quero te dar uma notícia, Deus espera a mesma coisa de você. Deus espera que você venha à igreja por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar. Quem está entendendo, diga amém. Então eu considero um jeito inteligente de se relacionar com Deus, porque quando você está com Deus por aquilo que Ele é, aquilo que Ele pode fazer vem automático para a tua vida. Mas quando você está com Deus por aquilo que Ele pode dar, quando Ele deixa de dar, ou Ele deixa de fazer, ou Ele não faz o milagre, você sai da igreja, porque Ele não fez, porque Ele não respondeu. Então todo relacionamento baseado no interesse morre quando o interesse acaba. Agora todo relacionamento baseado no amor que um sente pelo outro, por aquilo que cada um é um relacionamento eterno. Então o que eu estou querendo dizer? Se você, aqui na nossa igreja, você precisa estar aqui por quem Deus é, porque Ele é teu Pai, porque Ele é amor, porque Ele é vida, porque Ele é tudo para você, porque Ele é poderoso. Você não pode vir por interesse. Eu estou indo porque se eu for, Deus faz um milagre, se eu for, Deus me dá um carro, se eu for, Deus traz meu cônjuge de novo, se eu for, aí você está baseado no interesse, e Deus não funciona assim. Então eu te aconselho Deus, Ele funciona baseado no amor. Então a nossa unção, ela vem dizer para você o seguinte: minha querida, meu querido, ei, se relacione com Deus, preste atenção em mim, se relacione com Deus por aquilo que Ele é para você, e aquilo que Ele pode fazer, que é sobrenatural, acontecerá na tua vida, porque você não é um interesseiro, mas você ama a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Quem entendeu, diga amém. E assim você tem uma transformação de vida, de família, de relacionamento. Que a nossa unção, ela tem esse desejo. Nós oramos, nós jejuamos
para que você comece a viver agora em 2024 um nível de relacionamento com Deus que você não vive em 10 anos. Eu quero lançar até uma palavra profética para você. Deus vai fazer só no ano de 2024 aquilo que você não viveu em 10 anos. Quem recebe, dá uma glória a Deus aí. Deus vai fazer, mas para Ele fazer exige fidelidade da tua parte. Então vamos ler Efésios 2, que eu quero falar sobre algo que tem a ver com isso. Efésios capítulo 2, a partir do verso 12, aliás, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Quem está me acompanhando? Olha só o que ele está falando. Paulo está falando aos Efésios, da cidade de Éfeso, a igreja da cidade de Éfeso, os gentios, os não-judeus, e ele diz aqui, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos repetir isso? Sem esperança e sem Deus. Sem esperança e sem Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Meu Deus, olha comigo o versículo de número 17. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Versículo de número 18. Porque por meio dele, de Jesus, ambos temos acesso ao Pai, falando de Deus, em um só Espírito. Verso 19, assim, olha a palavra de Deus para você: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Glória a Deus. Amém. Queridos, essa passagem é importante. Pode voltar no versículo de número 12. Essa passagem é importante porque ela fala, Paulo se endereça aos judeus e aos gentios da sua época, mas ela também fala, eu quero fazer uma aplicação dela para nós, um pouquinho diferenciada daquilo que foi a intenção real do autor. Creio que o Espírito Santo pode aplicar ela aos nossos corações hoje. Ela vai ser muito atual ao teu coração hoje. Então preste atenção. Eu creio que essa passagem ela fala de diferentes tempos aos quais ou sob os quais nós seres humanos vivemos. Em especial dois tipos de tempos, dois momentos. Quando eu estou falando de tempo, eu estou falando de momentos. Tempo muitas vezes pode significar ou ser uma metáfora, pode significar períodos da tua vida. Você tem muitos tempos, tanto é que você normalmente diz, quando você está bastante saudosista, nostálgico, naquele tempo as coisas eram diferentes. Que o tempo, você vive em tempos na tua vida. Agora você está vivendo um tempo com Deus, nesta igreja, de glória, alegria e felicidade. Dá uma glória a Deus aí. Mas você viveu muitos tempos na tua vida, tempos no teu casamento. Lembra aí do primeiro tempo do teu casamento, quando era tudo flores, né? Tempos na tua trajetória de vida, quando você era criança tinha aquele tempo. Naquele tempo, que nem diz os mais antigos, né? Naquele tempo não tinha asfalto, era tudo pedra de chão, era tudo chão de batido, né? Os mais antigos dizem, né?
Naquele tempo eu ia para a escola, não tinha nem mochila, levava tudo dentro de uma sacola, atravessava o meio do campo, subia monte, descia monte para chegar na escola. Naquele tempo as coisas eram diferenciadas. Então tempos significam momentos, estações. Você vive tempos. Em 2020, que tempo você estava vivendo? Tenta lembrar aí. Em 2010, que tempo você estava vivendo na tua vida? Em 2015, onde você estava? Fazendo o quê? Conversando com quem? Morando aonde? Que tempo você vivia naquela época? Em 2021, que tempo você vivia? Em 2023, que tempo você está vivendo hoje? Em 2024, que tempo você vai viver? Tempo de glória, de alegria ou tempo de miséria e escassez? Então, essa passagem, ela fala de tempos, e é interessante nós percebemos que aqui Paulo estabelece dois tempos. Primeiro, no verso 12, ele diz assim, ó: naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em sem Deus. E perceba que ele está falando de um tempo. Ele diz assim, ó: naquele tempo. Que tempo, pastor? O tempo em que você, minha querida, meu querido que está me ouvindo, estava sem Cristo. Antes da tua conversão. Tenta lembrar desse tempo. Tenta lembrar do tempo que você não tinha esperança. Presta atenção em mim. Tenta lembrar do tempo que você não tinha esperança. É um tempo caracterizado por você não ter Jesus. Tenta lembrar aí do tempo antes de você entrar na igreja. Primeira vez, quando você vivia sem Jesus, sem igreja, como é que você vivia? Como é que era aquele tempo? Quando você estava sem Cristo, antes de se batizar, antes de alguém pregar o evangelho para você, antes de você frequentar a igreja. Paulo coloca aqui 4 características desse tempo que as pessoas vivem sem Cristo. Eu quero aqui explicitar 2 delas. Pessoas que vivem um tempo sem Jesus, são pessoas que vivem, em primeiro lugar, verso 12, finalzinho do verso 12, sem esperança. As pessoas aí fora, que não têm Jesus, que vivem esse tempo da vida delas, sem Jesus, porque a tua vida, ela pode ser dividida em 2 tempos, antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de encontrar Jesus como Salvador e depois de encontrar Jesus como Salvador. Isso é independente de frequentar a igreja. Eu sempre deixo isso bem claro. Você pode, irmãos, estar há 30 anos na igreja e nunca ter encontrado Jesus. Você pode estar 40 anos na igreja e estar frequentando uma religião, mas não conhecer Jesus verdadeiramente. Diga misericórdia. Sabe por quê? Se você ficar 30 anos dentro de uma garagem, isso faz de você um carro, sim ou não? Você pode ficar o tempo que você quiser dentro de uma garagem, isso não te transforma num carro. Às vezes frequentar a igreja é o maior engano. Às vezes pessoas frequentam a igreja e não conhecem Jesus. Então, o que eu estou apresentando para você é que antes de Jesus você vive uma vida sem esperança. Então a tua vida é dividida nisso, antes de Cristo e depois de Cristo, porque em Cristo há uma mudança de vida, como nós veremos aqui. Então, antes de Jesus, presta atenção no meu raciocínio. Primeira característica: você vive uma vida sem esperança. O teu familiar que não tem Jesus, essas pessoas que estão passando aí fora e que não tem Jesus, você de repente que não tem Jesus ainda, verdadeiramente, de verdade, com seriedade, pessoas que não têm Jesus no seu coração, elas vivem uma vida sem esperança. O que é uma vida sem esperança, pastora? Elas não têm esperança de que tudo vai melhorar, elas não têm esperança mais no seu casamento, elas não têm mais esperança na sua família, elas não têm mais esperança nos seus filhos, elas não têm mais esperança nas suas finanças, elas não têm mais esperança de melhorar de vida. A esperança delas se foi. As pessoas aí fora andam sem esperança, amados, sem esperança, desesperançados.
Muitas pessoas perderam a esperança, até mesmo na igreja, até mesmo em Deus, muitos perderam a esperança. Ela não tem mais esperança que aquela causa vai ser ganha, não tem mais esperança que a situação dela vai melhorar, que ela vai ser curada. Às vezes até mesmo sendo cristão, às vezes até mesmo sendo crente, as pessoas vivem sem esperança. De repente você é cristão genuíno, de repente você tem Jesus, mas você perdeu na tua mente a esperança de que as coisas podem melhorar. Uma segunda característica é que elas vivem sem Deus no mundo, diz ali o verso 12, ó. Sem Cristo elas vivem sem esperança e sem Deus no mundo. O que é uma vida sem Deus? Uma vida sem Deus, amados, é uma vida terrível. Viver uma vida sem Deus no mundo, que é o que ele está dizendo ali, em primeiro lugar, eu acho que viver uma vida sem Deus, que é de repente o que os teus familiares vivem, que é de repente o que os teus colegas de trabalho vivem, muitas vezes de repente é o que você está vivendo, você vive o teu dia a dia sem a consciência de que existe um Deus soberano e protetor que está sobre a tua casa, a tua família. Viver uma vida sem Deus, em primeiro lugar, é viver uma vida de ansiedade, uma vida de constante ansiedade. As pessoas que vivem uma vida sem Deus aí fora, ou de repente você aqui, vive uma vida de ansiedade. Ela fica ansiosa porque ela não sabe o que vai ser da família dela, ela não sabe o que vai ser no futuro dela, ela não sabe o que vai ser no futuro dos filhos, ele não sabe o que vai ser no futuro da sua casa, ele não sabe, ele fica ansioso, preocupado, porque não tem Deus. E como não tem Deus, a ansiedade, ela toma o coração dessa pessoa, lógico. Por quê? Porque ela percebe que ela não tem Deus nesse mundo. E o que é uma pessoa sem Deus? É uma pessoa com medos, ela começa a ter fobias. A ansiedade é quando a ansiedade surge no teu coração, quando você não consegue identificar a tua fobia, o teu objeto fóbico. Então você começa a ficar ansioso. Existe a ansiedade que é natural, a ansiedade antes de uma prova, a ansiedade antes de uma entrevista de emprego, a ansiedade antes de conhecer uma pessoa amada, é ansiedade natural, ok. Agora existe uma ansiedade patológica, uma ansiedade que você fica ali em desespero. Eu creio que a segunda característica de uma pessoa sem Deus, ela vive uma vida de desespero, de preocupação, síndrome do pensamento acelerado, insônia, o pensamento a 1000 por hora, dia e noite, 1000 por hora, preocupações, boletos para pagar, família que não tem jeito, casamento destruído, falência nas finanças, 1000 por hora, deita a cabeça no travesseiro e o pensamento fica borbulhando, está tomando banho e o pensamento borbulhando, síndrome do pensamento acelerado. Uma pessoa sem Deus, uma vida de ansiedade, uma vida de desespero, uma vida destrutiva pela falta de um padrão moral. Uma pessoa que vive uma vida sem Deus, ela não tem um padrão moral de conduta, então ela começa a tomar atitudes que são pecados, e onde ela peca, ela gera morte na família, ela gera morte no casamento, ela gera morte na sua vida. Vidas sem propósito, outra característica de uma vida sem Deus, vida sem fundamento, meu querido. Uma vida sem Jesus não tem fundamento. Você já parou para pensar nisso? Uma vez eu falei para os irmãos que eu estava ensinando aqui, as pessoas elas nascem, crescem, não tem Jesus, estudam, terminam o ensino médio ali, fazem um curso, ou de repente arrumam um emprego, conhece alguém, tem filhos, e a vida dessa pessoa se resume em trabalhar, botar comida em cima da mesa, botar comida para dentro de casa, trabalha das 6h30 até as 7 da noite, se mata trabalhando de segunda a domingo, quando chega em casa, se resume em sentar na frente de casa e tomar chimarrão até as 10, depois dorme e acorda no outro dia para trabalhar, trabalha até as 7, chega em casa demolido, senta na frente de casa, toma chimarrão até as 10, depois, e fica assim, de segunda a domingo. E aí vai envelhecendo, vai vendo as outras pessoas conquistarem, vai vendo os amigos conquistarem, vai vendo os vizinhos conquistarem, e a vida se resume naquilo: trabalhar, se matar de trabalhar, e trabalhar mais trabalho, trabalho, senta na frente de casa, toma chimarrão até as 10, depois acorda às 6h30, chega às 7 horas, senta na frente de casa, toma chimarrão até as 10, depois acorda às 6h30, trabalha até às 7 horas, chega na frente de casa, toma chimarrão até as 10,
Quando vê já tem 50, já tem 40, tem 50, tem 60 anos. Quando vê já está morrendo. E quando vê já partiu dessa terra. Não mudou a vida de ninguém. Não construiu nada para ninguém. Não tinha nem onde cair morto. E não deixou nada nem para os filhos cair morto. Né? Quem está entendendo, diga amém. Uma vida sem fundamento, sem propósito. Essa é uma vida, eu acabei de descrever para você, uma vida sem fundamento, sem propósito. Chega no domingo, olha ali o que tem na Globo essa hora do culto. Faustão não tem mais, né? Olha o Luciano Huck lá, olha a Globo lá até as 10 da noite, depois vai, dorme, segunda começa tudo de novo. Então é uma vida sem fundamento. Você percebe que é uma vida, os problemas surgem, e ela não causa diferença na vida de ninguém. Você quer isso para a tua vida? Aqui eu não estou querendo dizer, eu não estou dizendo que é errado você chegar em casa e tomar chimarrão, lógico que não, óbvio que não. O que eu estou querendo dizer é que sem Deus a tua vida, ela não tem fundamento, ela não tem propósito. Todavia, quando você recebe Jesus, surge um propósito na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. É o que Paulo vai falar a partir do verso 13. Antes do verso 12, eu já vou voltar nesse ponto do trabalho, tá bom? Eu já vou voltar. Olha só o verso 12. Antes vocês estavam sem Jesus, então vocês não têm esperança de que as coisas melhorem na sua vida. Você não tem Deus, então você não tem propósito, não tem fundamento. Vive uma vida de ansiedade, uma vida de desespero, uma vida de preocupação. Verso de número 13, preste atenção. Mas agora, então Paulo está falando de um antes, repita comigo, antes. No verso 13, ele coloca uma conjunção coordenada adversativa. Mas, contudo, todavia, porém, agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, sem esperança, sem Deus, sem propósito, sem fundamento, antes estavam longe, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo está falando, no verso 13, que agora, em Cristo, depois que vocês receberam Jesus, depois que vocês se batizaram, depois que vocês se converteram, vocês têm direito, em Cristo, de viver uma nova história, uma nova vida, na sua casa e na sua família. Você tem autoridade de inaugurar um novo tempo na tua história. Em Cristo, vocês têm o poder de viver um novo tempo. Perceba isso, meus queridos. Em Cristo há a possibilidade de você inaugurar um novo tempo na tua história. Eu estou te dando a possibilidade de transformar a tua vida e inaugurar um novo tempo na tua casa e na tua família. Porque agora vocês estão em Cristo, vocês não estão mais à mercê do que Satanás pode fazer com vocês, mas em Cristo, vocês têm a possibilidade de escrever novos capítulos da tua história, de esperança, de paz e de alegria. Nele, você pode inaugurar um novo tempo, meu querido. Primeiro, como é que você inaugura um novo tempo? A primeira característica de uma pessoa que não tem Jesus, ela vive sem esperança. Quem recebe Jesus? Ou você, de repente você me diz, né? Ah, pastora, mas eu já me converti em 1980 pelo pastor lá, me batizei lá pelo pastor Agripino Lima, pastor lá de Uruguaiana, né, que tinha. Me batizei lá pelo Adir Carriço, pastor Solon Soares, lá em 1970 e vai a bolinha. Já aceitei Jesus. Pois é, mas de repente você é uma pessoa que mesmo com Jesus, ninguém nunca ensinou isso que eu estou ensinando para você, e você vive em Cristo com uma mentalidade do mundo. Você é que nem o povo de Israel, já está no deserto, já saiu do Egito, mas ainda quer voltar para o Egito, ainda está com a mentalidade de escravo. Nessa noite Deus quer quebrar essa mentalidade na tua mente. Retorno da esperança, a primeira característica, a esperança retorna. Muitos não tomam a consciência de que em Cristo
A esperança pode retornar. Antes de você conhecer Jesus, você não tinha esperança de que nada melhorasse, mas eu quero te dizer, em Cristo você tem o poder de inaugurar um novo tempo. Ou seja, eu quero que você reavive, oro para que o Espírito Santo coloque no teu coração nesta noite a esperança de que o teu casamento ainda tem jeito, a esperança de que os teus filhos ainda podem se converter, a esperança de que Deus ainda pode mudar a tua história. Eu quero que Ele reavive a esperança de dias melhores para o próximo ano na tua vida. Não deixe a tua esperança morrer. Tenha esperança, porque Cristo nos dá esperança nesta terra e nos dá esperança no mundo por vir. Nós estávamos cantando aqui: a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Quem não é cristão tem uma só esperança: ele sabe que ele vai morrer, ponto. Só isso que ele sabe, que uma hora ele vai morrer. Quem tem o Jesus da Bíblia que eu estou pregando para você nesta noite, tem uma esperança, que vai para além desta vida. Nós temos certeza que não importa o que nós estejamos vivendo hoje, não importam as circunstâncias ruins, não importam as aflições, o nosso Mestre prometeu e Ele é fiel e não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Mestre prometeu que Ele virá um dia nas nuvens ao ressoar da última trombeta, para nos arrebatar deste mundo tenebroso e nos levar para uma viva e santa esperança, um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais desavença, não haverá mais roubo, não haverá mais abuso. Você será arrebatado, meu irmão, das garras do inferno. Satanás não poderá tirar a tua alegria, Satanás não poderá tirar a tua felicidade, porque você estará para sempre ao lado do teu Deus. A esperança do cristão é a vida eterna com o nosso Mestre. Esse mundo vai passar, esses políticos vão passar, essas guerras vão passar, esses terroristas vão passar, esses abusadores vão passar, esses pecadores vão passar, juntamente com Satanás, mas a igreja será arrebatada. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Deus nos fez uma promessa: eu venci, e vocês também vencerão. Tem uma promessa de vitória para você, minha irmã. Quem está entendendo, diga amém. Esperança. Muitas pessoas, muitos irmãos me dizem: pastor, depois que eu comecei a frequentar a igreja aí com vocês, eu ouvi a sua palavra, a esperança na minha família retornou, a esperança de dias melhores retornou, a esperança nos meus filhos retornou, a esperança na minha casa retornou. Você voltou a ter esperança, e mais do que isso, você voltou a ter Deus. Olha o versículo de número 13, aliás, versículo de número 19: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Queridos, aqui nós temos um transfundo cultural. O apóstolo Paulo está dizendo que quem antes está sem Jesus, de repente você tem um familiar que está sem Jesus, amigos, vizinhos, essas pessoas, elas não são filhos de Deus, elas não são membros da família de Deus, elas não têm os direitos que os cidadãos do céu têm, elas não têm os direitos de filhos. Quem não é teu filho, não tem os mesmos direitos que os teus filhos têm. Só o teu filho tem direito de chegar a você, abraçar e beijar a hora que ele quiser. Só o teu filho tem direito de pedir para você o que ele quiser, dinheiro, né? Brinquedos. Só o teu filho tem direito de chegar na tua casa, jogar o sapato um para o lado para o outro, né? Se deitar, abrir a geladeira, pegar o que ele quiser, se jogar no sofá. O teu filho tem esse direito, porque ele é o quê? Ele é o teu filho. O teu filho tem direito de chegar na tua casa e dormir na tua casa quantos dias ele quiser, sim ou não? Porque ele é teu filho, ele tem direitos ilimitados. Aqui é isso que Paulo está dizendo. Quem aceitou Jesus como Salvador é feito membro da família de Deus. Deus tem uma família que é a família que Ele vai arrebatar. Quem não tem Jesus não faz parte dessa família.
Mas eu quero que você tenha consciência, mesmo que você já tenha Jesus há muito tempo, que você faz parte da família de Deus. Deus é o teu Pai. Sabe o que isso significa? Que você tem direitos de filho, de filha. Quem está entendendo, diga amém. Você faz parte da família de Deus, e a família de Deus é abençoada. A partir de agora você não precisa mais viver ansioso, preocupado. Por quê? Porque você tem Deus como Pai, e se Deus é o teu Pai, nada te faltará. Não fique ansioso. Vá para a tua semana agora, a última semana, penúltima semana de outubro, tranquilo e descansado, sabendo que a tua vida está nas mãos do teu Pai. Que nem o João ali nos braços da Raquel, ele está até dormindo. Você acha que o João está preocupado, o que ele vai comer hoje de noite? Ele está preocupado com isso? Acho que não, né? Será que o João está ansioso? O que eu vou jantar? O que meus pais vão... Não, está até dormindo bem descansado, porque ele está nos braços do Pai. Você está entendendo? Diga amém. Você faz parte da família de Deus, sim ou não? Então vá para a tua semana fortalecida e descansada, sabendo que Deus está no controle da tua vida. Aleluia. Outra coisa, quem tem Deus, a partir de agora você tem um Deus. Lembra que eu falei no versículo 12? Quem não tem Jesus, pode colocar no verso 12, estavam sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Essas pessoas vivem sem Deus, elas vivem o dia a dia delas sem saber que existe um Deus. Mas você que um dia ouviu a palavra do Evangelho por mim, através da minha vida ou de outro pastor, e se converteu, eu quero que você entenda que você não é esse tipo de gente que diz ali, sem Deus. Não, você tem um Deus, que é o que diz aquela música, né? Está chorando por quê? Se você tem um Deus, por que você está chorando? Se existe um Deus que cuida de você. Sabe o que você recebe quando você recebe esse Deus? É que eu estava ensinando, eu ensino para os pré-batismos aqui, eu sempre ensino isso. Sabe, além de muitas coisas, além de ser membro da família de Deus, você recebe todas as bênçãos que um familiar tem, todas as bênçãos de um filho de Deus. Além disso, você deixa de ser aquela pessoa sem fundamento, sem propósito que eu falei no início, e você recebe um propósito de vida. Você não é mais uma pessoa que só nasce para crescer, reproduzir, trabalhar e morrer. Não. Você vai fazer isso também, porque isso é natural da vida. Agora você também vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença na história da tua família, na história dos teus filhos, da tua casa, e possivelmente na história dos teus amigos, dos teus vizinhos, de outras pessoas. Diga amém? Porque você tem um propósito. O teu domingo, ele não é um domingo sem fundamento. Domingo você está aos pés da presença de Deus, adorando a Ele. Teu domingo tem um propósito. Diga amém. Tem um fundamento. Ou seja, você agora tem um propósito de vida. Não só se converter, mas trazer outras pessoas para esse evangelho também. Sabe o que vai acontecer quando o teu familiar vier na igreja através da sua vida? Sabe o que vai acontecer? Quando o teu amigo, o teu vizinho vier para a igreja, quando você convidar ele e ele se converter nesse lugar, diga amém. Sabe o que vai acontecer? Pelo resto da tua vida, você vai ter uma pessoa que vai poder dizer assim, a história da minha casa, a história da minha família foi transformada por Jesus, mas foi através da vida da fulana, foi através da vida do ciclano. Se aquela irmã não me convidasse para ir na igreja naquele dia que meu casamento estava arrebentado, hoje talvez nem vivo eu estaria, mas porque aquela amiga, melhor amiga, porque aquele meu parente não descansou enquanto eu não pisei naquela igreja dele, hoje eu tenho a minha vida transformada por causa dela. Diga amém. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que você vai ser uma pessoa que não vai ser só abençoada, mas você também vai ser canal de bênção para outras pessoas serem abençoadas. Você não vai ser uma pessoa que apenas vai receber a bênção, mas você vai ser um abençoador. Sabe o que Deus quer de você? Deus quer que você não seja apenas abençoado, mas Deus quer que você seja um abençoador. Deus está fazendo na nossa igreja aqui, está transformando muitos abençoados em abençoadores. Quem está entendendo, diga amém. Da igreja, de outras pessoas, de famílias. Temos irmãos aqui, até o nosso irmão que levantou ali agora, o irmão Jaime. Ele não é apenas um abençoado, ele também é um abençoador. Uma vez eu precisava fazer uma viagem, para um seminário de pastores lá em Lajeado.
Eu não tinha condições de ir. E o irmão ofereceu, ele tinha outro carro ainda. Ele ofereceu o carro dele e me levou até lá. Pagou tudo. Inclusive, ganhamos até almoço, né? De excelência no restaurante lá. A irmã do irmão ali pagou almoço para nós. Ganhamos estadia, irmãos. Ganhamos tudo. Só faltou se atirar naquela piscina lá. Faltou, né, irmã? Na próxima a gente... Estava frio aquela época lá. Mas ganhamos uma casa lá, meu querido. Sem gastar nada, né? Ganhamos estadia, ganhamos casa, ganhamos o transporte para ir. Meses depois, aquele irmão tinha feito um projeto de vida. Ele testemunhou aqui que ele precisava de um carro novo para trabalhar. Meses depois, porque ele não foi apenas um abençoado, ele não foi apenas aquele que suga, mas ele também colocou no coração dele: não, eu vou abençoar o meu pastor, eu vou abençoar o meu pastor, eu vou abençoar a minha igreja. Ele colocou no coração dele: eu não vou ser apenas abençoado, mas eu também vou ser um abençoador. Porque ele colocou isso no coração dele. Meses depois, ele ganhou um carro zerado. Está ali fora, ali, né? A bênção de Deus ali. Novinho em folha, para trabalhar. Porque ele foi um abençoador, ele também foi um abençoado. Diga amém. Quando você coloca no teu coração de ser um abençoador, você é abençoado. Quando eu entendi esse segredo, eu não parei de abençoar. Sabe por que eu estou fazendo a obra de Deus aqui? Porque eu sei que quando eu abençoo a tua vida, Deus abençoa a minha. Diga amém. Inclusive com bênçãos materiais. Por quê? Porque o que Deus me dá, eu uso em prol da obra. Então quando Deus me abençoa, é porque eu abençoei alguém. Diga aleluia. Que nem essa irmã acabou de contar um testemunho, né? Aqui, né? Da irmã dos doces. A tua patroa, a doutora onde ela trabalha, ela estava precisando ia fazer alguma coisa para as crianças, né? Aí essa irmã chegou e falou para a doutora onde ela trabalha lá: não, eu vou dar uma oferta, eu vou abençoar aí o trabalho que você vai fazer com as crianças. Essa irmã abençoou financeiramente, foi isso, né? A doutora lá onde ela trabalhava. Aí a doutora recebeu, tudo certo. Aí agora, dias depois, porque esta irmã foi uma abençoadora, ontem, essa semana, sexta-feira, a doutora chegou para ela, que antes tinha colocado no coração de ser uma abençoadora. A doutora chegou para ela e falou: uma mão lava a outra, né? Então, porque você, em outras palavras, o que ela estava dizendo? Porque você me abençoou, eu vou te abençoar também. Entregou uma linda de uma oferta nas mãos dessa irmã. Entregou o dobro. Eita glória, olha só. Viu como o Espírito Santo está confirmando o que eu estou dizendo? Como essa irmã abençoou a patroa, a doutora chegou e entregou o dobro para essa irmã. E essa irmã já abençoou as crianças ali. Elas estão recebendo ali, hoje por causa do dia das crianças, que foi quinta-feira, elas estão recebendo ali doces, né? E lembranças da nossa igreja. Diga amém? Por quê? Porque essa irmã, ela abençoou. Quando ela liberou a bênção, ela recebeu em dobro. Diga aleluia. Então perceba o que eu estou dizendo. Ela recebeu da patroa aquilo que ela tinha dado e mais, e a outra metade ainda. Então ela entregou um valor X e recebeu 2X, ou seja, ela recebeu aquilo que ela tinha entregue e recebeu de novo em dobro ainda. Ou seja, se ela não tivesse sido uma abençoadora, talvez ela não recebesse nada e as crianças não seriam abençoadas. Quem está entendendo o meu exemplo, dá uma glória a Deus aí. Então Deus, Ele quer te fazer um abençoador, meu querido. E não é só da igreja não. Deus quer te fazer um abençoador da tua casa. Deus quer te fazer um abençoador dos teus vizinhos. Diga aleluia. Dos teus amigos. Deus já falou para você para levar o pastor lá, fazer uma visita para eles, mas você até agora não obedeceu. Então Deus quer te fazer um abençoador. Quando você libera, você recebe o dobro. Diga amém. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de abençoar com oração. Pode ser com oração, pode ser com a tua intercessão, pode ser com o teu tempo. A partir de agora, vocês não serão mais abençoados, serão abençoadores, em nome de Jesus. Aleluia. Então, para mim encerrar e nós orarmos, Deus, de repente você é uma pessoa que estava sem Deus,
sem Cristo, você está sem esperança, você está sem Deus. Deus quer ressuscitar a esperança no seu coração de dias melhores, e Deus quer assumir o comando da tua vida, Arabaçu e Arabacandara, nessa noite. Quem tem Deus como Pai, não teme a ninguém. Aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Satanás não chega perto de pessoas que têm o Senhor Jesus como seu Salvador. E isso acontece por meio da cruz de Cristo. Ele fala ali, verso 14. Olha o verso 14. Porque Ele é a nossa, porque Jesus é a nossa. Olha o verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados por meio do quê? Do sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. A partir de agora eu quero liberar sobre a tua vida e profetizar, você vai voltar para um final de semana de paz por meio do sangue de Jesus. Por meio do sangue de Cristo você recebe paz, em primeiro lugar, com Deus. Os teus pecados são cancelados na cruz, o sangue de Cristo te lava de todo pecado, e você pode andar redimido de toda devassidão, de toda impureza, porque por meio do sangue de Cristo, tudo está consumado, a dívida está paga, e nós temos paz para com Deus. Paz com Deus e paz consigo mesmo. Por meio do sangue de Jesus você pode andar com paz na tua alma. A depressão vai embora, a angústia vai embora, a aflição vai embora, o desespero vai embora, e a paz de Cristo reina no teu coração, a paz que excede todo o entendimento. Pessoas não vão entender a tua paz, familiares não vão entender a tua paz, amigos não vão entender a tua paz, porque a paz de Cristo. Diga aleluia. Esses dias o irmão me disse aqui: pastor, como é que você consegue tanta paz, as coisas acontecendo, o mundo caindo, você está bem tranquilo aí, né? A minha esposa diz direto, né? Esse dia apareceu umas tribulação lá, pegou fogo lá. Como é que tu consegue ficar tranquilo, não se desespera, nunca chora, nunca... Eu falei para ela, em primeiro lugar porque eu sou calvinista. Digo, tá falando dela e ela apareceu. Falando dos anjos, eles aparecem. E foi, então, por quê? Porque eu durmo tranquilo, meu querido, eu sei que Deus está no controle da minha vida. Diga amém. Assim como eu sei que Deus está no controle dessa igreja. Eu brinquei aqui sobre ser calvinista, mas não é calvinista não, é ser biblista, ser bíblico. Eu sei que Deus está no comando dessa igreja aqui, não sou eu que estou no comando não, é Deus que alcançou você neste domingo, e atraiu você para esse lugar. Você lê do engano, você se engana se você acha que você veio porque você quis. O Espírito Santo te trouxe porque Ele queria falar com você esta palavra e levar você para uma semana de paz. Quem quer receber essa paz? Dá uma glória a Deus aí. Coloque-se de pé então, deixa eu orar por você.